Olá mais uma vez, Cláudia. Olá, também boa tarde aos nossos ouvintes que só agora se juntaram a nós. A Rádio Elvas tem aqui um stand logo à entrada do Centro de Negócios Transfronteiriço de Elvas, onde está a decorrer o segundo dia da Expo Alentejo, que vai decorrer até domingo. E como eu referi ao início, que tem um stand dedicado à literatura da região, onde estão alguns dos autores aqui da região e que se chama O Olhar das Palavras. Há pouco falávamos com Luísa Corrito. E agora chegou a vez de falarmos com Higino Maroto. Luísa Corrito falava muito nos sentimentos e vou pegar nesses sentimentos para introduzir o livro do Higino Maroto, que se chama Barbacena, Meu Amor. Higino, antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco também. E pergunto-lhe também a importância de estar aqui nesta Expo Alentejo, a mostrar também esta literatura da região. A Luísa falava em Elvas, o Higino fala de Barbacena, aqui uma freguesia do concelho. Olá, boa tarde. É sempre bom regressar à minha cidade, ao fim e ao cabo. Portanto, os afetos, os sentimentos, o Alentejo, Elvas, Barbacena. Barbacena, meu amor, é fundamentalmente um ato de amor. Por Barbacena? Por Barbacena, pelo Alentejo e também muito pelas pessoas de Barbacena. É um romance que eu me preparei a vida toda. E comecei a tirar o tirocínio com os livros anteriores que eu escrevi. Portanto, os três de poesia, os bons caminhos, os dos afetos. Portanto, cá estamos sempre à volta dos afetos, que a Luísa aqui falava. Temos aqui dois escritores muito afetivos, mas acho que para escrever também é preciso ter esse sentido. Exatamente, é mesmo isso. Depois, cá está novamente os afetos para lá do amor, que foi, portanto, vai fazer um ano que foi lançado exatamente em Barbacena. Pelo meio escrevi também um outro romance, Um Mês Incompleto, e depois deste tirocínio todo resolvi que era chegada a hora de o grande amor da minha vida em termos de literatura que eu queria escrever, portanto, ser feito. Barbacena, Meu Amor. Ora, Barbacena, Meu Amor é um romance que retrata a gente de Barbacena. Portanto, Barbacena, que hoje é uma aldeia, que nós chamamos carinhosamente Vila, mas foi sede de concelho de 1272 até 1836. Portanto, foram aqui muitos séculos que Barbacena foi sede de concelho. E, portanto, as suas gentes foram ao longo da história, portanto, gentes humildes sempre, gentes trabalhadoras, mas gente também com muito caráter e também gente que honrou sempre os seus compromissos e que lutou ao mesmo tempo, portanto, pelos seus compromissos. Barbacena, Meu Amor, este ato de amor comigo, com a minha gente, portanto, é exatamente o retrato e a vida que se vivia e que se viveu, portanto, em Barbacena. Depois tem o foco principal no final do século XIX, princípio do século XX, por uma questão fundamental que era o uso da terra. Portanto, pelo chanceler do rei, em 1273, portanto, foi doado a Barbacena o primeiro foral, que concedia o uso da terra alternadamente das folhas das herdades que compunham as terras da freguesia de Barbacena. Portanto, foi dado o uso para ser cultivado, apanhado os frutos, criado gado e, portanto, em que se tinha que dar ao senhor, ao Dom Estebanes, um oitavo disso. No final, depois, ao longo da história, sempre houve um conjunto de problemas que foram dirimidos no tribunal em Barbacena, porque Barbacena chegou a ter juízes também e tribunal, portanto, Câmara Municipal, portanto, toda essa situação, e que depois, no final do século XX, do século XIX, princípio do século XX, foi intentada uma ação para proibir o uso da terra pela sua população. É evidente que isto depois houve tumultos, houve contestação, houve revolta e foi seguindo o processo em tribunal. Temos que situar isto tudo na época histórica a nível local, a nível, portanto, nacional e também, portanto, a nível internacional, porque depois a questão também passou para uma questão internacional.
A nível local e de Portugal, portanto, temos o fim da monarquia, com o assassinato do rei Dom Carlos, com as grandes contestações, grandes manifestações contra a monarquia, o período da maçonaria, da carbonária, das grandes manifestações anticlericais, portanto, em que homens muito ilustres que nós tivemos e mulheres também muito ilustres que neste período histórico muito importante, o romance faz este enquadramento histórico todo. E depois também, quem vai comprar as terras de Barbacena, portanto, é um arquiteto famoso, Alfredo de Andrade, portanto, arquiteto famoso, que, apesar de ser português, portanto, oriundo da grande burguesia lisboeta, vai para Itália e desenvolve aí, portanto, as suas obras de arte. E tem renome, portanto, internacional. O próprio, portanto, em Itália era um arquiteto muito conceituado. Depois vem comprar as terras de Barbacena e aí mete a ação então em tribunal para, portanto, ficar com deixar de o povo poder cultivar as terras que estava a cultivar. As coisas vão para tribunal. Há depois tumultos e há inclusive um ato com o filho, Rui de Andrade, em que a população revolta. Nesse seguimento dessa revolta há prisões e é interessante porque um dos advogados que vai defender depois alguns dos presos do povo é uma figura também muito conhecida em Elvas e portanto uma figura que foi um dos homens principais do integralismo lusitano, do António Sardinha. Portanto, um jovem advogado na altura que vai defender também, portanto, as pessoas que estavam presas. Entretanto, isto meteu o próprio governo italiano e Portugal tinha mudado da monarquia para a República. E com estas convulsões todas, os nossos republicanos principais, portanto, que chegaram a vir a Barbacena e saberem inteirar-se desta Teófilo Braga e, portanto, mais um conjunto deles, inteirar-se dessa situação. Tanto depressa se tomava uma decisão a favor do povo bracena, como, portanto, depois se tomava outra. E acaba por ser o próprio governo italiano que faz pressões muito fortes para que as terras sejam definitivamente entregues à família Andrade. O governo português e os tribunais portugueses acabam, portanto, por dar esta situação e o povo é proibido de usufruir, portanto, o direito à livre cultura, portanto, alternadamente das folhas. Portanto, isto é um enquadramento histórico desta história que eu conto. Depois, dentro deste romance, há um outro romance, que é as próprias figuras, as próprias personagens que eu crio, né, que vão ter depois o seu desenvolvimento, que vão demonstrar a vida tal como ela era na altura, que vão as alegrias, as tristezas, os amores, os desamores, e aqui as figuras que aparecem do lado feminino, a Carlota, a Carmencita, a Maria Ana, a Leonor, portanto, mulheres com um papel muito ativo. Não nos esquecemos que nesta altura aparecem mulheres muito significativas na vida portuguesa. É aqui, por exemplo, nós temos a nossa Adelaide Cabete, que todos vocês conhecem aqui de Elvas, portanto, uma médica e professora, que é ela a primeira mulher que faz uma proposta para as mulheres terem um mês antes da gravidez, um mês pago, um mês de licença. Portanto, é neste período também que nós temos a primeira mulher professora universitária, temos a primeira mulher juiz, temos a primeira mulher advogada, portanto, exatamente, uma emancipação. E então, as mulheres do romance de Barbacena, portanto, são mulheres que acompanham também, não deixam de ser as mulheres da aldeia, mas que acompanham, portanto, este desenvolvimento também, portanto, a nível nacional e até internacional das mulheres. Os próprios homens também. Quer o Sete Sóis, que é uma personagem que começa por ser de uma família da média burguesia lisboeta, republicana, portanto antimonárquica, da igualdade, da paternidade e da liberdade, portanto o lema da Revolução Francesa, que depois decide, e estava a ser preparado pela mãe, portanto, inclusive já tinha escolhido uma menina que tocava muito bem piano e que tinha canto e fazia bordados também muito bonitos. A mãe estava a preparar este casamento, mas ele desiste desta vida toda e vem pelo Alentejo
aquele tipo maltês que nós tanto gostamos no Alentejo, e que o Manuel da Fonseca, uns anos mais tarde, depois veio celebrar naquele lindíssimo poema maltês, né? E que passou depois mais tarde também para a canção. Portanto, o Sete Sóis abandona aquela vida dele, vem para o Alentejo e vem parar a Barbacena. Vem parar a Barbacena e ainda é maltês, mas como tinha andado a estudar advocacia, portanto acaba por ser um mestre de escola. E vai ser um dos homens que vai trazer, portanto, um novo elan, chamamos assim, um novo elan à história e à própria vila, portanto, no seu contexto cultural, no seu contexto de desenvolvimento. Depois temos depois o Gaspar, portanto, um habitante de Barbacena, que é ele, digamos, que encarna o povo de Barbacena, portanto, na sua frontalidade, na sua forma simples. Era isso, desculpe, que eu ia perguntar como é que caracterizava este povo de Barbacena, mas já está a acabar. Porque, portanto, simples, frontal, direto, profundamente hospitaleiro, profundamente amigo dos seus amigos, mas que tem um grande orgulho naquela terra. Porque, como estamos a ver, portanto, é uma terra muito antiga. Aliás, nós estamos aqui em situações, portanto, bastante interessantes, porque Elvas também é uma população muito antiga. Vila Buim também chegou a ser sede de concelho, portanto, no passado. Portanto, estamos aqui junto de povos, portanto, bastante antigos. Ora, ser barbacenense é exatamente ter isto, ter orgulho na sua gente, ter orgulho na sua terra, ser hospitaleiro, ser simples, sendo ao mesmo tempo complexo na sua maneira de ser. Isto é um pouco ser de Barbacena. Depois tem o Tonho da Chica, que é também, portanto, uma figura popular, chamamos-lhe assim, que já é o homem mais do povo, o homem mais... Tem um padre também que tem muita importância também nesta história de Barbacena e na história que o livro, portanto, aborda, o romance aborda, que o padre é interessante, porque é um homem que há pouco tempo tinha sido formado, portanto, monárquico, conservador, rígido, e chega a Barbacena e diz: eu quero defender os interesses do povo. E vai depois tomar a luta do povo como sua. E vai escrever cartas ao bispo, dizendo que, portanto, há exploradores que se querem explorar até o sangue do povo. Portanto, há aqui um pecado como se fosse um precursor um pouco da teologia da libertação, portanto, que a Igreja depois, nos anos 50, começa em França, nos Bidonville em França, etc. E que este padre vem aqui defender. E escreve cartas várias cartas ao bispo, escreve cartas também ao poder central, etc. É um livro que conta um bocadinho esta história de Barbacena e tudo o que envolveu. Exatamente, a nível nacional e até a nível internacional. Por isso é que eu disse que toda a vida me preparei para o romance, que envolveu muita pesquisa. Porque os factos tinham que ser factos históricos, verdadeiros. Não é? Portanto, não bastava ser, portanto, um romance, pegar no Gaspar, pegar nos Sete Sóis, pegar na Carmencita. A Carmencita para mim é uma figura fantástica, porque a Carmencita é uma cigana que representa o desejo que todos nós temos de liberdade, sem amarras, sem peias, sem ser livres, né? E a Carmencita, portanto, no Alentejo todas as ciganas têm Carmencita, chamamos-lhe assim, né? Eu cresci com o nome Carmencita, portanto a Carmencita é esta. E depois a Carmencita acaba por pagar caro, este seu desejo de liberdade. Na altura, acredito, não é? Exatamente. Falando em factos históricos, naquela altura o desejo de ser livre não é tão implícito como é atualmente. Porque Carmencita depois tem um romance fogoso, adivinhem com quem, não é? Só vou dizer que uma pessoa
com aquele jovem que abandona Lisboa, mas que, e depois aqui também havia uma coisa que eu também me interessava também abordar no romance, que existe em todas as épocas históricas, que é o racismo, todos os racismos. E o racismo não é só nós contra outra etnia, ou nós contra uma minoria, mas é nas próprias minorias. Dentro das próprias minorias, o racismo que... Exatamente. Aliás, os grandes romances históricos, não é? Portanto, que abordam, portanto, histórias de amor, etc., não é? O Romeu e a Julieta, por exemplo, não é? São os clãs de cada um dos lados que matam, portanto, que levam à morte. Ora, aqui também, portanto, a Carmencita sendo cigana, portanto, abordar o racismo e também o racismo dentro da própria etnia. Portanto, mas para mim a Carmencita é uma figura muito querida no romance. É a sua figura favorita, não é? É a minha figura favorita, se bem que a figura central do romance acaba por ser uma mulher. Isto também uma homenagem às mulheres, a todas as mulheres, que acho que são metade do céu, mas na vida da humanidade tiveram sempre muito peso, né? E foram tão maltratadas e continuam a ser tão maltratadas pelos homens, né? Como porque os homens, a sociedade começou por ser matriarcal, depois passou para patriarcal, mas e que foi tão maltratada ao longo da história. Aliás, eu tenho vários poemas, nos vários livros de poemas que tenho, tanto dedicado à mulher. Mas, e nesse sentido também, a figura principal do romance, aliás, o romance começa com ela e acaba com ela, portanto, a Carlota. O romance começa com Carlota, com o nascimento da Carlota, e depois a Carlota tem um final, portanto, de apoteose, chamamos-lhe assim, em que ela demonstra, porque é a Carlota que é o suporte do Gaspar, o suporte da família, porque permitia que o Gaspar se dedicasse a outras coisas. O Gaspar esteve preso 2 vezes, porque a população de Barbacena, parte da população esteve presa nestes conflitos por várias vezes, portanto o Gaspar esteve preso 2 vezes e foi sempre a Carlota que foi o suporte da família, portanto, e quando ele estava preso. E depois, no fim, é ela que o levanta do chão quase, não é? Quando há aquela decisão final, portanto é a Carlota que levanta-te, porque tu tens de estar a levantar, tu tens de estar de pé para conseguires fazer aquilo que deves fazer. E era a mulher dele, não é? Portanto o amor, o carinho, o sexo, portanto tem um papel também muito importante. Aliás, o livro também aborda sem subterfúgios, portanto a vida normal das pessoas, portanto tem essas vertentes todas, não é? E Gino, pergunto-lhe também a importância deste stand, já voltamos ao seu livro, até porque eu quero saber um bocadinho mais então, a importância de existir este stand aqui nesta Expo Alentejo, a importância de divulgar a literatura da região, que é também um bocadinho a cultura da mesma. Neste caso de Barbacena, falámos um bocadinho de Elvas, mas estarão mais altos. Estes eventos são sempre importantes. Porque Elvas tem uma vida cultural, portanto, já bastante significativa. Tem grupos musicais, tem grupos teatrais, tem, portanto, grupos de leitura e começa a ter também alguns poetas. Aliás, tem muitos poetas populares, portanto, eu não me considero um poeta popular, de maneira nenhuma. Portanto, mas também já tem muitos poetas e alguns romancistas também já. E no passado também teve romancistas. E isto é muito importante que haja uma divulgação, não é? Eu sugeri-vos, por exemplo, a vocês um programa semanal sobre de literatura, que podia ser poesia, podia ser, portanto, teatro, podia ser romance também, né? Então, um programa semanal, porque também a comunicação social também deve ter um papel para juntar estas pessoas que estamos um bocado espertos. Há bocado a Luísa falou na coletânea Elvas à Vista, da qual nós os dois também participamos, e foi um momento interessante neste aspecto, porque deu a conhecer muita gente que aqui existe. E é sempre bom dar a conhecer aquilo que os outros fazem, aquilo que os outros escrevem, porque é na diversidade
de opiniões, é na diversidade escrita. Eu, por exemplo, acho que a Luísa é a escritora dos afetos. Apesar de eu ter um livro de poemas dos afetos, e também sou dos afetos eu, mas a Luísa ainda ontem lhe dizia a ternura que ela mete no seu romance, a chave do futuro, do destino. A chave, pois, pode ser a chave do futuro, porque o destino também é futuro, não é? O futuro é sempre um bocadinho incerto, não é? Mas o próximo livro de poemas que será lançado em... Também já vai aqui avançar com o próximo trabalho, Higino. O meu próximo livro de poemas que vai ser lançado em setembro, que aliás já está praticamente concluído do ponto de vista de escrita, e já está a ser feita a capa também, e mais uma vez eu no Barbacena Meu Amor convidei uma pintora, minha amiga, portanto também alentejana de Porto Alegre, para fazer a capa. E agora o próximo livro, que se vai chamar O Tempo, isto para falar também, do futuro, do presente, etc. Né? Vai se chamar O Tempo. Também vai ser um pintor, portanto, popular, um homem que também faz poemas, um homem que também pertence a um grupo de canto. Quem é? A pergunta não podia ser. É o meu amigo José Valentim, do Barbacena também, portanto, que ele em boa hora aceitou, portanto, este meu desafio, portanto, um homem que também canta, que também faz poemas, também tem um livro editado, também não está em Barbacena, portanto, a diáspora do nosso povo. Aliás, o romance acaba exatamente com isso, é que com o fim do uso da terra, portanto, aquilo começou o grande êxodo dos barbacenenses, que não parou até hoje, não é? E portanto o tempo é aquilo que a gente vive, porque a gente não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte, e eu tenho alguns poemas também sobre esta temática. Então, o próximo livro vai incidir sobretudo sobre o tempo e, como diz, não sabemos o segundo seguinte, é isso, o tempo, mas em que sentido? Ou seja, estes poemas dedicam-se aqui. Os meus livros têm 4 ou 5 componentes, portanto, eu já uma vez vos falei sobre isto, sobre as componentes dos meus livros. E portanto, vai ter uma componente muito, muito importante, que acho que da vida humana, portanto, é a componente mais importante, que é o amor. Portanto, o amor é, para mim, a componente mais importante da vida e, portanto, do nosso dia-a-dia também. E que podemos manifestar em mil e um lados, né? E como sabem, há várias formas de amor e há várias formas de amar, não é? Portanto, o livro vai se debruçar muito sobre o humor. É um livro que acaba por ser a maior parte escrito, os poemas, entre finais de agosto, coincidência a partir de setembro até dezembro, com uma cadência às vezes assustadora, que até eu me admirei como é que consegui ter aquele ritmo. Portanto, mas vai ter também um pouco de tudo, vai ter o tempo, neste sentido, tempo intemporal, chamamos assim, não é? Depois vai ter, portanto, o cotidiano também, porque há muito cotidiano também naquilo que eu escrevo, o dia-a-dia, as preocupações das pessoas. Depois a mulher também como um elemento também chave, não é? Portanto, a mulher também é como elemento chave e esta mescla vai dar aquilo que eu considero o livro mais completo que eu vou ter, portanto, a nível de poemas. Já fica aqui a informação também em primeira mão do próximo livro de Higino Maroto. Higino, pergunto-lhe ainda, vai estar também aqui durante estes dias da Expo Alentejo a dar autógrafos e a promover e também a dinamizar ali um bocadinho o stand do olhar das palavras. Estão a faltar agora a palavra. Sim, portanto, quando a Luísa, em boa hora, teve esta brilhante ideia de nós termos o stand, desde o primeiro minuto que ela, portanto, entrou em contato comigo,
para me convidar para estar presente, portanto achei uma ótima ideia e me dispus portanto, a estar com ela em todas as ações que fossem necessárias. Nesse sentido, estou aqui portanto, desde ontem, e vou estar cá até domingo, de forma a dinamizar e com a minha ajuda modesta, portanto, contribuir para que isto seja um êxito neste sentido. E contribuir também, fundamentalmente, outra ideia. Ontem o nosso Presidente de Câmara e portanto, o vereador também falaram nisto, que esta é a primeira feira de muitas outras que se hão de seguir, portanto também que esta seja o primeiro stand, o olhar das palavras, numa feira, de muitos outros stands das próximas feiras, onde os escritores, os fotógrafos, até os próprios pintores, porque a gente também não fecha campo, seja a que a cultura for, a que a arte for, portanto a estarem presentes. Esta Expo Alentejo merece uma segunda edição, para já acha que está a correr bem? Uma primeira edição é sempre algo experimental, porque as pessoas não têm a experiência que só a prática lhe vai dar. Portanto, nesse sentido, ontem foi um dia, portanto, interessante. Hoje isto começa a ser já um dia diferente, já há mais movimento, e portanto estou convencido que a partir do meio da tarde de hoje até domingo, ao princípio da noite, porque é fim de semana, as pessoas já não vão trabalhar, ou a maior parte das pessoas já não vão trabalhar, portanto vai ser uma feira bastante interessante. Muito obrigada, Higine, e desejo-lhe também sucesso agora para este novo livro e que tudo corra bem também aqui nesta Expo. Eu é que agradeço, portanto, este amável convite, esta tertúlia que acabou por ser um bocado monólogo, porque eu monopolizei aqui um bocado e empolgo-me sempre que falo de Barbacena e sempre que falo do Barbacena, meu amor, que é o meu grande amor, na verdade, a nível literário, mas eu é que agradeço o convite e muito obrigado. E uma boa tarde para si e para os nossos ouvintes.